Fala aí, turma. Hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como que tá a minha carteira de fundos imobiliários. Tem muita gente pedindo para fazer esse vídeo aqui para mostrar, né, como que tá dividida a minha carteira, em quais FIIs eu estou investindo. Então eu vou abrir ela aqui para vocês, vou mostrar tudo certinho, fundo por fundo, classe de ativo, fundo de papel, fundo de tijolo. E no final do vídeo também eu vou mostrar para vocês quanto que eu já recebi de dividendos só dos fundos imobiliários. Eu já adianto, galera, que esse ano tem sido muito bom aí de recebimento de dividendos. Eu vou abrir aqui, vou mostrar tudo para vocês. Só que antes, pessoal, só queria te pedir uma coisa, que você se inscrevesse aqui no canal, por favor. A gente acabou de passar da marca aí dos 1.100 inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, me ajuda aí, por favor, nessa. E comenta também, né, o que você achar aí do vídeo, do áudio, da imagem, do conteúdo mesmo, para melhorar os vídeos aqui para vocês. Bom, turma, então eu separei aqui, já vou abrir aqui pra gente ver como que tá a minha carteira hoje. Deixa eu mostrar para vocês antes aqui como que tá a carteira toda, né? O patrimônio geral tá com o valor investido aqui, como a gente pode ver, né, de quase 86 mil, galera. A gente tá rumo aí, né, como vocês sabem, aos 100 mil reais investidos. A gente tá com 85,9 aqui, tá quase lá, e tá com um patrimônio total hoje aí de 84.393 reais. Por quê? Porque caiu um pouquinho aí, né, tanto a bolsa como as ações, os fundos imobiliários. A gente tá hoje aqui, como a gente pode ver, com uma desvalorização até que pequena, né, já teve bem maior aí nos últimos meses, menos 1,8 aí por cento, né? E aí, galera, quando a gente vai ver o patrimônio distribuído, que muita gente tem curiosidade aqui da minha carteira, né? Hoje eu tô com 49,5% em fundos imobiliários, né? Do valor todo aí, quase metade está alocado em fundos imobiliários, que é uma classe de ativos que, como vocês sabem, eu gosto pra caramba, porque todo mês ali paga os dividendos, aí a gente pega, reinveste. Tenho também aí 36% basicamente em ações. A outra parte está alocada no Tesouro Direto, né, na renda fixa, o que dá mais ou menos aí 13, 14% aí na renda fixa. Aí o resto, pessoal, tá alocado um pouquinho, bem pouquinho mesmo em Bitcoin, né, em criptomoedas, e um pouquinho também aí em ETFs lá do exterior dos Estados Unidos, né, da Bolsa Americana. Inclusive, pessoal, como eu falei com vocês aqui em outro vídeo, eu preciso melhorar isso, né? Eu preciso aumentar um pouquinho a minha exposição aí à Bolsa Americana. Mas o foco de hoje aqui, pessoal, é os fundos imobiliários. Então eu vou mostrar para vocês aqui focado nos fundos imobiliários, né? Hoje eu tenho então aqui, como a gente pode ver, 15 fundos imobiliários na carteira, fundo de papel, fundo de tijolo. Hoje eu tô então com 41.800 reais aí investido em fundos imobiliários. Eu tô com uma variação aí de menos 6,6%, o que tá ok, porque os FIIs caíram muito aí nos últimos meses por conta da alta da Selic. Geralmente, para quem não sabe, pessoal, quando a Selic sobe, os fundos imobiliários tendem a cair, isso é normal, ao mesmo tempo também que quando a Selic cai, os FIIs aí tendem a subir, e eu tô com uma rentabilidade aí ao todo, né, considerando aqui os dividendos, de 14%, que para mim tá muito bom. Deixa eu mostrar então para vocês aqui agora a minha carteira geral, né, consolidada geral. Como a gente pode ver, galera, hoje a minha maior posição disparada aí da carteira é o Tesouro IPCA, o Tesouro Direto IPCA, porque, pessoal, tava pagando taxas, ainda tá, na verdade, pagando taxas muito boas aí, de mais de 7%, tá pagando inflação, né, mais 7,5%, o que é muito bom, né, historicamente. Por isso que eu aportei bastante aí no Tesouro IPCA, tá com 5,7% da minha carteira. Depois, a minha segunda maior posição da carteira aqui é a BB Seguridade, que é uma ação aí de seguros, que eu aportei também aí bastante nos últimos meses por conta do desconto dela. E depois aí sim vem os fundos imobiliários. A minha terceira maior posição é o KNCR11 aqui, um FII de papel. Vou mostrar mais em detalhes para vocês depois. Depois tem o HGLG11, o TRXF11 e o BTLG11, né? Esses três aqui, no caso, são fundos imobiliários de tijolo. Eu vou mostrar para vocês também certinho. Mas eu só queria ressaltar, pessoal, um negócio importante, que como vocês podem ver, a minha maior posição da carteira tem menos de 6%. E eu gosto, galera, de deixar aqui. Eu não gosto, por exemplo, isso aqui é o que eu faço, tá, pessoal? Cada um tem uma estratégia, cada um investe de um jeito, mas eu não gosto de deixar, por exemplo, um ativo da minha carteira ter mais de 10% da minha carteira. Então, por exemplo, eu não teria mais de 10% aqui em um fundo imobiliário da minha carteira toda, porque se ele tiver um problema, 10% da minha carteira está comprometida. Então, eu gosto de ter aqui mais ou menos 6, 7%. Se chegar a mais de 10%, aí eu vou ser obrigado ali ou a vender ou a realocar o valor, né? Mas a minha estratégia, pessoal, eu não gosto muito de ter um ativo com muito dinheiro ali em compensação, né, em relação aos outros ativos. E aqui, galera, na parte só então dos fundos imobiliários, né, a posição atual dos fundos imobiliários,
a minha maior posição aqui é o KNCR11, e aqui vocês podem ver que ele está com 11,02% aqui na minha carteira de fundos imobiliários. Aí é diferente, né, com o que eu falei agora. Eu falei dos 10% na carteira toda, nesse caso aqui é só na carteira de fundos imobiliários. Aí legal, aí eu acho ok. O problema, na minha opinião, é você ter 10% da carteira toda. Aí é um problema, mas aqui no caso, que é 11% da carteira só de FIIs, aí eu não vejo problema, essa é a minha estratégia. Você pode até colocar aqui nos comentários como que você faz, né? Qual que é a sua estratégia aí de investimentos. Então hoje aqui a minha maior posição de FIIs é o KNCR11, depois vem então, como a gente viu, o HGLG11 com 10,9%, 11% também, depois eu tenho aí o TRXF11 com 10,4%, né, o BTLG com 10,2%, e aí deixa eu abrir para vocês aqui agora em valores, ó, como a gente pode ver, KNCR11 4.600, HGLG 4.600 também, TRXF11 4.300, BTLG 4.300, aí já cai um pouquinho ali para outra posição, né, que aí a quinta maior posição, que é o HGRE, cai um pouquinho ali para 3.400, depois o nosso querido MXRF11, que claro, tem que estar aqui na minha carteira, né, pessoal, como você sabe, eu gosto bastante aí do MXRF11, tá 2.900 aqui a posição, né, com 7% da carteira de FIIs aí mais ou menos, depois vem o CPTS11 com 2.900, o ALZR11 com 2.600, aí depois tem o VISC11 com 2.600 também, o XPML com 2.500, o IRDM11, faz tempo que eu não invisto, pessoal, no IRDM11, porque teve uns probleminhas, entre aspas, aí, mas já se recuperou, tá aqui com 2.300 na minha carteira. Vino11, pessoal, tá aqui com 2.200, 5% da carteira de FIIs, eu até fiz um vídeo recente aí, falando só do Vino11, aportei recentemente nele, vou colocar esse vídeo aqui no card para quem não assistiu ainda, assistir depois. Aí o HGRU 2.000, né, 4% da carteira de FIIs, e aí tem os últimos dois FIIs aí, galera, até falei num vídeo aqui recente, o HCTR11 e o BTHF11, tem menos de 1% da minha carteira de FIIs aí no total, né, tem R$108 em um e R$79 em outro. Esses dois últimos FIIs aqui, galera, foi os primeiros FIIs que eu comprei quando eu comecei a investir lá em 2022, se eu não me engano, mas de lá pra cá, pessoal, eu não aporto mais neles, porque o HCTR11 teve um baita do problema aí recentemente, eu não aporto mais nesses FIIs, mas estão aqui na minha carteira, eu preciso mostrar pra vocês. Aí, turma, eu queria mostrar pra vocês aqui uma coisa interessante, que é como que tá a minha carteira de FIIs, né, com relação ao tipo ali do fundo imobiliário, se é FII de papel, se é FII de tijolo, e aí a gente pode ver aqui que eu tô hoje com 63% em fundo de tijolo, né, e 31% mais ou menos aí em fundo de papel. Esse fundo misto aí entra mais pro fundo de tijolo, né, que são aqueles fundos híbridos, um pouquinho de fundo também, mas galera, tá basicamente dentro aí da minha meta, né, como vocês sabem, a minha meta é ter mais ou menos 30% ali em FII de papel, né, e quase ali 70% em fundo de tijolo, basicamente tá dentro da meta, né, se juntar aqui o FII de tijolo com o FII misto, então eu pretendo manter ali mais ou menos isso, né, essa é uma estratégia que eu tenho, né, você pode colocar também aqui como que você tá fazendo aí por conta da Selic, mas eu tento manter ali então 30% de FII de papel, que é um pouquinho mais arriscado, né, e mais ou menos 70% ali de fundo imobiliário de tijolo. E aí eu tenho aqui então, né, mais ou menos 26.800 em FII de tijolo, né, mais os 2.000 ali dos fundos mistos e mais ou menos 13.000 aí em fundo imobiliário de papel. E aí, galera, eu queria mostrar para vocês também aqui a parte dos segmentos, né, como a gente pode ver, então eu tenho aqui, ó, 28% em híbrido, né, que dá 12.000, 24% aqui em FII de papel, como a gente viu aí, né, que vai dar mais ou menos aí 10.000, 21% aí nos FIIs de logística, né, que eu acho que é um segmento que pode crescer pra caramba, dá 8.000 mais ou menos aí, 13% em lajes corporativas, que eu acho que pode também se recuperar bastante aí, que tá com 5.600, e os outros 12% aqui nos FIIs aqui de shopping, né, do varejo, que dá 5.000 aí também mais ou menos. E aí, galera, dito tudo isso, eu queria mostrar então finalmente para vocês quanto que eu recebi de dividendos aí dos FIIs nesse mês de abril e também no ano inteiro até agora de 2025, pessoal. Eu tô recebendo, graças a Deus, bastante dividendos aí dos fundos imobiliários. Deixa eu mostrar então aqui para vocês, ó, aqui no site da B3 eu vou colocar então aqui, eu já até separei para mostrar só os dividendos, os proventos dos fundos imobiliários aqui, ó, tipo de investimento FII. E como a gente pode ver, galera, olha que legal. Em abril eu recebi agora, em abril de 2025, né, R$354 aí só
de dividendos dos FIIs. Em março eu recebi 353, em fevereiro eu recebi 343. Aí se puxar um pouquinho mais para trás, né? Eu tinha recebido R$ 400 em janeiro, galera, desse ano agora. Foi meu recorde, eu acho que até agora aqui, em dividendos dos fundos imobiliários. Pagaram bem pra caramba em janeiro. Em dezembro eu recebi mais R$ 305 aqui dos FIIs. E aí se puxar um pouquinho do ano passado também, eu tinha recebido R$ 300 em novembro e 293 aí em outubro. Então, como a gente pode ver, a escadinha foi aumentando aqui de dividendos dos FIIs. Eu tô na média aí de 300, né, a R$ 400 de dividendos todos os meses, só dos fundos imobiliários, né, galera? Graças a Deus. E a tendência é pegar esse dividendo, reinvestir para aumentar cada vez mais. Deixa eu mostrar então para vocês como que foi o mês de abril aqui de dividendos dos FIIs. O KNCR11, até destaquei ele aqui, ele foi o FII que mais me pagou dividendo aqui em abril, me pagou R$ 47 quase. Depois a gente tem um pouquinho aqui do HGLG de R$ 31, o HGRI com 24, o HGRU com 15 também, o MXRF11, né, sempre representando aqui com 28, o TRX aqui embaixo também, pessoal, até destaquei com R$ 37, bom pra caramba, o Vino 11 com 18, o VISC 11 com 20, o IRDM então com 25, o CPTS 11 também pagou bem, R$ 32, depois o LZR11 com 22, o BTLG11 com 27 e o XPMOLs aqui, o XPML com R$ 22. Vamos somar então para ver quanto que eu recebi de dividendos até agora em 2025. Deixa eu abrir aqui a calculadora, vou colocar aqui então para vocês, para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu puxar então aqui para a gente ver, ó. Vou somar então aqui janeiro, 412, deixa eu colocar aqui. Vou somar então ali também com fevereiro, 343 para a gente ver aqui certinho. Vou somar então aqui também com março, R$ 353. E vou somar agora o último dividendo aqui do mês agora de abril, vai dar 354, deixa eu somar aqui rapidinho, vai dar, então tá aí galera, ó, até agora eu já recebi nesse ano de 2025, R$ 1.464 aqui, só de dividendos dos fundos imobiliários, o que dá basicamente aí, graças a Deus, um salário mínimo só de dividendos dos FIIs. Comenta aqui embaixo também, pessoal, quanto você está recebendo de dividendos aí pra gente trocando, né, esses valores e a gente animar um ao outro aí, uma liberdade financeira. Espero que você tenha gostado então do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, bora investir!